VGIR11 é o melhor fundo imobiliário de papel nesse momento? No vídeo de hoje, você vai ver uma análise completa desse fundo imobiliário que está entregando excelentes resultados já faz algum tempo, ainda mais agora com a elevação da taxa Selic. Então, bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do VGIR11 e qual que é a sua opinião sobre esse fundo imobiliário de papel. E eu já começo aqui o vídeo mostrando os indicadores do VGIR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,44, ou seja, menos que uma coxinha e um refri, você compra uma cota de um excelente fundo imobiliário. O seu dividend yield nos últimos 12 meses, ou seja, sua rentabilidade acumulada nesse período, é de 13,33%. O seu P sobre VP, preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que o fundo imobiliário está com 0,98, ou seja, 2% de desconto aí para você. Um fundo imobiliário bom e que ainda está descontado para você aproveitar. Liquidez média diária de 5,6 milhões por dia, você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII. E ele teve uma valorização aí na sua cotação nos últimos 12 meses de 8,22%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, é até bonito de ver, né? A gente vê essa queda aqui em 2020, né, junto com o mercado inteiro, mas a partir daí a cotação do fundo imobiliário só veio crescendo desde então, né, até de uma maneira bem linear aí ao longo do tempo. Ele é um fundo imobiliário da Valora, de papel, do segmento de títulos e valores imobiliários. Ele cobra uma taxa de administração de 0,20%, porém uma taxa de gestão de 0,80%. O seu número de cotistas supera 261 mil. O seu preço justo seria R$ 9,74. O seu último rendimento foi de 11 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 1,4 bilhão de reais. É um valor bem expressivo. O seu dividend yield atual é de 13,33%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 14,28%. E a gente percebe aqui que a rentabilidade desse FII, ela acompanha exatamente a rentabilidade da taxa Selic. A taxa Selic começou a se elevar ali no final de 2021, né, começo de 2022, e é bem nessa época que a gente vê a rentabilidade desse FII aumentando. No final do ano passado, a taxa Selic começou a sofrer cortes e a rentabilidade dele também começou a cair. Agora, com a taxa Selic aumentando aí novamente, a gente já percebe aqui um aumento também na rentabilidade desse FII. Até agora, no mês de novembro, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a rentabilidade dele já é de 1,14%. Em outubro, foi de 1,01%. E os dividendos, eles também acompanham essa oscilação. Os seus dividendos eles foram crescendo em meados de 2021. A partir de meados de 2023, eles caíram. Estava ali na faixa dos 12 centavos, passou aqui para 10 centavos e agora ele aumentou aí novamente seus dividendos para 11 centavos, valor que foi pago agora no dia 21 de novembro. E esses dividendos, eles podem aumentar ainda mais com a elevação aí da taxa Selic. Comparando a rentabilidade do VGIR11 nos últimos 5 anos em relação ao IFIX, a gente vê que ele supera e bastante a rentabilidade do índice, 64,3% contra 13,7% do IFIX. Então, abrindo aqui o último relatório gerencial disponível do VGIR11 referente ao mês de outubro de 2024, a gente já vê aqui logo de cara que o objetivo do fundo é investir predominantemente em CRIs, ele é um fundo imobiliário raiz, e o fundo ele terminou o mês de outubro com 84,4% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 52 diferentes operações, num total investido de 1,1 bilhão de reais. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumentos de caixa. E aqui ele conta todos os investimentos aí que o fundo imobiliário fez no mês de outubro, né? Foram 13 operações distintas.
todas elas já estavam presentes, né? Todos esses CRIs que ele investiu já estavam presentes aí na carteira do fundo, e aqui ele descreve aí quanto que ele investiu em cada CRI. Aqui o fundo imobiliário ele também descreve esse aumento de 11 centavos por cota nos seus dividendos, e ele também informa da situação do calote financeiro que ele recebeu aí do CRI Guaicurus, né? O CRI ele não existe mais, porém foram acionadas as garantias. O fundo imobiliário recebeu 2 terrenos aí na cidade de São Paulo como garantias, e que ele está colocando à venda, né? Já faz algum tempo aí que o fundo imobiliário anunciou a venda desses 2 terrenos em São Paulo e até agora não conseguiu vender. Mas esse CRI ele representava 1% dos ativos do fundo. Tá aí a importância da diversificação num fundo imobiliário. E no início de novembro, o fundo imobiliário fez investimentos adicionais de 28,8 milhões em 7 diferentes CRIs. Então a gente percebe aqui que o fundo imobiliário ele obteve receitas em outubro de 17 milhões e meio de reais, bem superiores aqui ao mês de setembro e também mês de agosto. Agosto, por exemplo, ele teve 12,7 milhões em receitas. E subtraindo aqui as suas despesas, o resultado em outubro foi de 16,1 milhões de reais. E ele distribuiu em dividendos para os seus cotistas pouco mais de 16 milhões de reais, equivalente aí a 11 centavos por cota. Ou seja, ele distribuiu menos do que ele gerou, e isso é muito bom. Aqui você tem toda a carteira de ativos desse fundo imobiliário. A gente vê que a porcentagem do patrimônio investido em cada CRI não ultrapassa 5,69%. A partir daí, vai diminuindo a exposição. Porém, ele tem algumas concentrações aí que você precisa ficar esperto. Por exemplo, aqui o CRI Elbor. Ele tem aqui o CRI Elbor, mas aqui ele tem 2 CRIs da mesma construtora. Então, esses 3 CRIs juntos ultrapassam 15% aí do patrimônio líquido. São CRIs diferentes, porém de um mesmo devedor. Então, se houver algum problema, algum calote financeiro por parte dessa construtora Elbor, né, a gente está falando aqui de mais de 15% aí do patrimônio líquido desse fundo imobiliário comprometido. Então, é um ponto de atenção aí para você, né? Esse devedor é um bom devedor, mas é um ponto aí para você ficar esperto. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar suas metas financeiras. Então não perca tempo, se inscreva, ative as notificações e considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação da educação financeira. E como eu comentei no início, o fundo imobiliário ele tem 84,4% alocado em CRIs e 15,6% aí do seu patrimônio alocado em caixa. E 100% aí desses CRIs estão indexados ao CDI. E o CDI ele tem uma rentabilidade muito próxima com a da taxa Selic. Por isso que a gente vê essa oscilação aqui nesse fundo imobiliário de papel, mas de uma maneira mais linear do que, por exemplo, fundos imobiliários de papel que tem 2 indexadores, né, como o CDI e o IPCA, por exemplo. Aí a oscilação ela é mais agressiva. E o grande segmento dos CRIs desse fundo imobiliário é o segmento residencial, né? Mais de 73% aí dos CRIs pertencem a esse segmento, ou seja, ele empresta dinheiro para essas construtoras e depois ele recebe o dinheiro com os juros. E aqui a gente pode ver a taxa de aquisição desses CRIs, que é o CDI mais 4,7%. Ou seja, um fundo imobiliário que está ali naquela transição entre high grade e middle risk. Ele tem um pouquinho mais de risco aí na sua carteira. E os dividendos desse FII estão sempre aqui na casa dos 11, 10 centavos, né, ao longo desse último ano. E a sua cotação também está sempre ali na casa dos R$ 9,80, R$10. O máximo de cotação foi em agosto desse ano, né, R$ 10,09. E aqui você pode ver detalhadamente cada ativo do fundo imobiliário, né, cada CRI, né, o seu cupom, o seu vencimento, as garantias, tudo explicadinho aqui para você. Eu vou deixar esse relatório aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma.
é um fundo imobiliário que vai entregar bons resultados aí para os seus cotistas, né, pelo menos no ano de 2025 até meados de 2026, né, quando a taxa Selic ela provavelmente vai começar a cair. Então aí a gente pode esperar dividendos menores nesse fundo imobiliário, mas por enquanto, né, os dividendos estão sendo bem gordinhos, acompanhando essa alta da Selic, que influencia em cheio, né, os resultados desse FII. É um dos melhores fundos imobiliários de papel no momento, né? Não seria aí o melhor, eu acho os fundos imobiliários de papel da Kinea muito bons, né, justamente pela sua gestora, né, que é uma gestora aí muito confiável, mas esse fundo imobiliário também é excelente. E por que não diversificar aí a sua carteira entre vários FIIs? E qual que é a sua opinião aí sobre o BGIR 11? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo entre o GARI 11 e o HGRU 11. Quanto investir aí para você ganhar R$500 por mês em dividendos? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.